A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver a nossa lição número 4. Na nossa historinha de hoje, a gente vai conhecer um leproso, uma pessoa que tinha lepra, era uma doença naquela época. Mas antes da gente começar a historinha, eu quero mostrar pra vocês 3 carinhas que a tia fez. Olha só, a primeira, ó, é uma pessoa, quem sabe, zangada, uma pessoa com raiva. Olha só a sobrancelha dela, tá assim, ó, com raiva. Alguma coisa de ruim aconteceu pra ela, né? Uma pessoa brava. A segunda pessoa que a gente tem é uma pessoa que tá chorando, uma pessoa triste. Olha só, ela tá chorando, alguma coisa também deixou ela triste. E a terceira pessoa é uma pessoa feliz. Olha só o sorriso dela, uma pessoa alegre, tá tudo dando certo pra ela. Olha só que legal. Agora eu tenho uma pergunta pra vocês. Será que a gente agradece a Deus quando a gente tá zangado? Quando a gente tá assim com raiva, quando a gente brigou com alguém, quando alguma coisa de ruim aconteceu pra gente? Será que a gente lembra de agradecer a Deus quando a gente tá assim com raiva? E quando a gente tá chorando com as lágrimas caindo, alguém morreu, alguma coisa aconteceu, quebrou alguma coisa dentro de casa, a gente tá triste, o papai brigou com a gente, a mamãe brigou com a gente não pode brincar, não pode assistir televisão. Quando a gente tá assim, será que a gente lembra de agradecer a Deus mesmo assim? Ou a gente só agradece a Deus quando a gente tá alegre, quando a gente tá sorrindo, quando tá tudo dando certo, quando a gente tem tudo que a gente quer, aí a gente lembra de agradecer a Deus? Será? Tem pessoas que sim, que só agradecem a Deus quando elas estão alegres, mas não é isso que o Papai do Céu quer. Ele quer que a gente agradeça a Ele quando a gente está chorando. Ele quer que a gente agradeça quando a gente está zangado também. Em todos os momentos, a gente precisa agradecer a Deus. Às vezes, a gente não tem aquela roupa que a gente queria. Às vezes, a gente não tem aquele brinquedo que a gente quer há muito tempo. Mas é por isso que a gente vai deixar de agradecer a Deus pelo que a gente já tem dentro de casa? Não, né? Existem crianças que não têm nenhum brinquedo, crianças que não têm nenhuma roupinha para dormir, só tem às vezes poucas peças de roupa, mas mesmo assim essas pessoas agradecem a Deus pelo que elas já têm, né? Às vezes a gente não está morando naquela casa que a gente tanto sonha, mas a gente precisa agradecer a Deus pela casa que a gente tem, pela casa que a gente mora, né, hoje em dia. E é isso que o Papai do Céu quer da gente. Não que a gente adore a Ele e agradeça só quando a gente estiver feliz, porque aí é muito fácil, né? Agradecer a Deus quando tá tudo dando certo. Mas mesmo se a gente estiver doente, mesmo se a gente estiver com o coração assim um pouco triste com alguma coisa, a gente precisa agradecer a Deus pelo dia, agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pelo que Ele já nos deu, por tudo aquilo que a gente já tem, não é, crianças? Então a gente precisa agradecer a Deus o tempo todo. Vamos ler o nosso versículo? Tá lá em João, no capítulo 4, no versículo 23. Vou ler para vocês. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. O tempo todo a gente deve adorar a Deus. E sabe de outra coisa? Olha aqui. A tia tem aqui um coração sujo, né? Olha só como esse coração tá sujo. Eita, um coração sujo, cheio de coisas erradas. Quando a gente adora a Deus, vou pra igreja, você já falou isso, né? Vou botar a roupa mais bonita, vou arrumar meu cabelo, vou passar a maquiagem, vou pra igreja adorar a Deus. Mas a gente sabe que tem pessoas que chegam lá, às vezes não é pra adorar a Deus, é pra ver outra pessoa, pra ver o colega, só pro pastor ver que a pessoa foi pra igreja, né? Mas essas pessoas dizem que vão adorar a Deus, mas na verdade elas estão indo adorar a Deus? Não estão indo adorar a Deus. Elas estão indo só para ir para a igreja, com o coração sujo. E aí, é isso que Deus falou pra gente na Bíblia? Não. Deus falou que a gente precisa adorar de verdade. E quem consegue ver o nosso coração é
Deus. Só Deus pode ver o nosso coração. Às vezes a gente pensa, nossa, olha aquele coleguinha meu, como ele tá adorando, bonito, né? Nossa, Deus deve estar recebendo. Mas, na verdade, o coração daquele coleguinha está sujo, né? E Deus não está recebendo a adoração dele. Olha o que Deus quer. Um coração limpo. A gente precisa estar com o nosso coração limpo para adorar a Deus. Só Ele pode ver o nosso coração. Então a gente precisa antes pedir perdão para Deus, falar, Senhor, tira todo o pecado do meu coração, me perdoa, Senhor, que eu desobedeci a mamãe, me perdoa pelo que eu fiz, pelo que eu pensei, para o nosso coração ficar limpo e a gente poder adorar a Deus de verdade, né? Não adorar só porque outra pessoa está adorando, não adorar só porque é bonito, mas adorar de verdade, de coração. E é isso que Deus quer. Uma adoração sincera, é isso que Ele vai receber de nós, crianças. Por isso a tia falou para vocês que quando a gente chega na igreja, a gente se ajoelha, não é? Fala com o Papai do Céu, pede perdão, entrega o nosso coração para Ele, para a gente poder adorá-lo, né? Agora a gente não está podendo ir para a igreja, mas a gente faz isso em casa também. A gente pede perdão dentro da nossa casa, ajoelha e fala com Deus antes de adorá-lo, né? Vamos para a nossa historinha de hoje, então? Vai falar, como a tia falou, sobre um leproso. Quem sabe o que é um leproso? Naquela época, era uma pessoa doente, que a pele dela ficava cheia de feridinhas. Olha aqui, ó. Eu trouxe um para vocês. Olha aqui a pele dela. Essa pessoa, esse leproso, estava cheio de feridas pelo corpo. E sabe uma coisa? Ele era feliz? Não, olha só, ele era triste, ele era uma pessoa triste porque ele estava doente. E naquela época, essas pessoas que tinham lepra, elas não podiam ficar perto de outras pessoas, elas ficavam isoladas. Às vezes, elas moravam até em cavernas, acredita? Elas ficavam escondidas em cavernas e lugares bem distantes para ninguém encontrar, porque essa doença passava para outra pessoa. Quem chegasse perto dela, ficasse conversando, abraçasse, pegasse nela, podia pegar essa doença também. E essa doença não tinha remédio, não tinha o que fazer para essa doença. Só quem podia curar era Jesus. Não tinha nenhum remédio. Então essas pessoas que tinham lepra, esse homem aqui, ó, ele era muito triste. Olha como ele era uma pessoa triste. Será se ele conseguia adorar a Deus mesmo triste? Ou será se ele só reclamava com Jesus porque ele tinha lepra? Vamos saber o que aconteceu com ele? Naquela época, lembra que Jesus estava fazendo muitos milagres? A gente até viu sobre um monte de milagres. E olha só, que acompanhava sempre Jesus, que eu sempre trago? A multidão, ó. A multidão estava junto com Jesus. Onde Jesus ia, a multidão ia atrás, querendo milagre, querendo alguma coisa de Jesus, aprendendo mais tudo que Jesus falava, né? E o leproso, como que esse leproso ia chegar até Jesus com essa multidão toda? Ninguém podia chegar perto dele. As pessoas riam dele, as pessoas zombavam, falavam mal dele, xingavam ele às vezes, né? Como que ele ia chegar até Jesus nessa confusão toda, cheia de gente? Ah, eu acho que ele ia desistir. Eu acho que ele já estava triste mesmo, né? Acho que ele ia falar, vou ficar aqui mesmo, Deus colocou essa doença em mim, então Deus não quer saber de mim, não. Será que ele pensou isso? Ele não pensou isso. Ele foi atrás de Jesus. Mesmo com a multidão, mesmo com tudo acontecendo, mesmo com a doença, mesmo com as pessoas zombando dele, mesmo com as pessoas falando mal dele, ele colocou um capuz na cabeça, igual dela, colocou um capuz, se escondeu um pouquinho e foi atrás de Jesus, porque ele acreditava, ele tinha fé que o único que podia curar ele era Jesus. Ele não desistiu, mesmo ele triste, olha só. Mesmo ele triste, ele foi atrás de Jesus, porque ele acreditava no que Jesus podia fazer, crianças. Então ele passou toda essa multidão e ele chegou lá em Jesus. O que será que ele falou para Jesus, hein? Quem sabe? Olha aqui ele. Ele não desistiu, ele falou assim, Jesus, conseguiu atravessar a multidão toda, falou, Jesus, se o Senhor quiser, eu posso ser curado. Me cura, por favor, Jesus, essa doença. Ele tinha fé, ele acreditou em que Jesus podia fazer. Jesus falou assim, ó, eu quero que você seja curado.
E o que aconteceu com todas essas pintinhas aqui? Todas essas manchas na pele dele foram embora. Olha só. Que legal. Ele ficou curado. A sua pele agora estava limpinha. Agora ele podia ver a família dele. Ele podia abraçar a família dele. Ele podia ficar perto de outras pessoas. Ele tinha sido curado. Tudo é possível, né? Para a pessoa que tem fé. E se ele fosse uma pessoa que não acreditasse em Jesus, uma pessoa que era triste mesmo, então ele ficasse lá no canto dele, na caverna, só chorando. Se ele não acreditasse em Deus, ele ia ser curado? Não ia ser curado, né? Ele só foi curado porque ele teve fé, porque ele acreditou que Jesus podia fazer isso. E mesmo com toda a dificuldade, mesmo sendo xingado, mesmo sofrendo, mesmo com medo, ele fez tudo o que tinha que fazer para poder chegar até Jesus e conseguir o seu milagre. Às vezes com a gente também é assim, né, crianças? Às vezes a gente tá triste, às vezes a gente tá chateado, a gente não tem aquilo que a gente quer, mas a gente vai desistir? Não, a gente vai continuar buscando a Deus, a gente vai continuar lendo a palavra de Jesus, a gente vai continuar falando com Ele pro nosso milagre chegar, pra gente alcançar o nosso milagre, né? Mesmo se tudo não tá dando certo, a gente tá triste, mesmo a gente zangado, a gente precisa adorar a Deus, não é mesmo? E foi isso que esse leproso fez. Ele tinha tudo para não ir atrás de Jesus, mas ele foi, não foi? Ele se ajoelhou diante de Jesus e recebeu o seu milagre. Que bonito, né, essa história? Então, crianças, eu tenho aqui algumas perguntas para vocês. Será que não sabem responder essas perguntas? Vamos lá? A primeira pergunta é: qual é o nome da doença do homem? Quem lembra o nome da doença dele? Lepra, né? Ele era uma pessoa que tinha lepra. Quem o homem teve que enfrentar para ir até Jesus? Ele teve que enfrentar quem? A multidão. Lembra da multidão? Ó, um monte de pessoas que estavam perto de Jesus. Ele teve que passar por todas elas. Teve que passar por xingamentos, né? Ofensas, tristeza que ele estava. Ele teve que passar por tudo isso para chegar até Jesus. E como ficou a pele dele depois que ele foi curado? Ficou limpinha, né? Agora ele não tinha mais nenhuma lepra. Ele podia abraçar os seus amigos, ele podia ver a sua família. Graças a Deus, né? Que bom, crianças. Um beijo pra vocês. Até a lição número 5. Tchau!